Olá, boa tarde, boa noite a todos que estão aí nos ouvindo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no conhecimento da palavra, no conhecimento do Senhor, no conhecimento de Deus. Estamos aqui novamente para mais uma palavra, mas uma palavra que venha trazer luz para o nosso entendimento. E eu quero, antes de mais nada, lembrar você, dê aí o seu like, curta essa ministração e depois, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho para que você receba novas notificações, compartilhe essa mensagem com seus amigos e seja abençoado. Eu quero também informar você, quero pedir, caso você tenha liberdade e alegria no seu coração e deseje contribuir com o nosso ministério, com o crescimento da expansão desta palavra e queira contribuir com o nosso ministério, a nossa conta está aí no nosso canal, é Banco do Brasil, agência 1022, dígito 7, conta corrente 23428, dígito 1. Se você deseja, tem alegria e liberdade no seu coração e deseja nos ajudar na divulgação da palavra, faça sua contribuição e somos gratos e o Senhor multiplicará as suas sementes. Amém? Então, dito isso, vamos começar a nossa palavra de hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 17, versículo 17, que diz assim, esse capítulo 17 de João é a oração sacerdotal do Senhor Jesus. Esse está dentro daqueles capítulos, a partir do capítulo 14, o Senhor Jesus ele começa a preparar os seus discípulos para a chegada da hora do grande desfecho, que é a sua crucificação, o momento da consumação da redenção humana está chegando. E o Senhor Jesus, a partir do capítulo 14 de João, ele começa preparando os seus discípulos. E no capítulo 17, ele faz a conhecida oração sacerdotal. É a oração sacerdotal de Jesus. E eu quero destacar para você o versículo 17 deste capítulo 17, que diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sabe, queridos, quando você olha no original, quando nós examinamos o original no grego, a palavra que é traduzida aqui por verdade é a palavra aletheia. E é interessante que o significado dessa palavra, aletheia no grego, ela significa a verdade em qualquer assunto, sob qualquer ponto de vista. Algumas pessoas, alguns estudiosos, eles querem tratar a palavra de Deus como uma filosofia. E quando nós estudamos filosofia, nós entendemos que a verdade na filosofia, ela tem vários aspectos, né? Ela não existe um absolutismo na filosofia, porque a verdade pode ser vista de vários ângulos. Mas a palavra de Deus, ela não é filosofia, queridos. A palavra de Deus, ela é realidade de Deus. A palavra de Deus, ela é verdade sobre qualquer assunto, em qualquer ponto de vista que você queira colocar, a palavra de Deus é a verdade. E eu tenho falado nesses dias sobre cura, e cura, querido, está relacionada com a integridade da palavra. Entendemos o que a integridade da palavra vai nos facilitar o crescimento da nossa fé, o crescimento da nossa convicção, daquilo que a palavra de Deus diz, e vai nos ajudar a desfrutar daquilo que Deus diz na sua palavra, que nós temos, que podemos e que somos em Cristo. Deus em Cristo, querido, ele realizou a redenção perfeita. A obra está consumada, já foi consumada. E nós precisamos entender isso. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 30, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 diz, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Então, em Cristo, Deus nos tornou sabedoria, justiça, santificação e redenção.
É interessante que muitas vezes a gente pode questionar, mas eu não vejo isso como realidade na minha vida. Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Naquele livro Kryptonita, John Bevere, ele fala algo interessante. Ele traz um esclarecimento muito, muito bom para todos nós. Ele fala de uma realidade posicional e uma realidade comportamental. Ele diz de coisas que nós somos em Cristo. E isso é uma realidade posicional, é a nossa posição em Cristo. Em Cristo nós somos sabedoria, justiça, santificação e redenção. Agora existe uma realidade comportamental, que é aquilo que nós manifestamos através do que falamos e do que agimos. Se nós temos esse conhecimento e esta convicção, nós devemos andar assim, em linha com o que diz a palavra. E andando assim em linha com o que diz a palavra, nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós somos sabedoria. Sabe, queridos, o Espírito Santo veio habitar em nós quando confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. O Espírito Santo é Deus, ele não é um vento, ele não é fogo, ele não é água, ele é uma pessoa, é um ser. E ele veio habitar junto conosco, nós somos um espírito, e juntos habitamos na mesma casa, que é o nosso corpo físico. E o Espírito Santo habitando em nós, ele traz tudo isso, todo esse tesouro, essa realidade de Deus em nós, porque o Espírito Santo é Deus. Sabedoria. A palavra de Deus diz em Tiago que se nós precisamos de sabedoria, nós devemos pedir a Deus que ele nos dá e não nos lança em rosto, e não nos sonega. Então, nós temos, querido, essa condição. O cristão, a igreja do Senhor, ela tem uma condição melhor do que as pessoas que estão no mundo, porque ela tem uma sabedoria que não é uma sabedoria baseada no conhecimento humano, é uma sabedoria do alto, uma sabedoria de Deus, por causa dessa realidade que temos em Cristo, por causa da presença do Espírito Santo em nós. E justiça. O que é justiça? Justiça é uma condição favorável diante de Deus, uma situação resolvida diante de Deus. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo entregou a sua vida, nos substituindo. Ele tomou os nossos pecados, ele tomou as nossas doenças, ele foi crucificado, ele morreu para que se cumprisse a lei, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Está escrito lá em Romanos 3, 23. E Jesus, ele resolveu a nossa situação com o Pai, porque a palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Eu disse Romanos 6, versículo 23, porque 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? E também aqui em 1 Coríntios 1,30 diz que nós somos também santificação. Nós somos santos em Cristo, querido. Porque quando Jesus entregou a sua vida, ele levou os nossos pecados foram cravados ali na cruz do Calvário. E Jesus nos deu a condição de sermos filhos de Deus, de recebermos a natureza do nosso Pai. O nosso Pai é santo, por isso nós também somos santos. Mas essa santidade que nós temos em Cristo é uma santidade posicional. E ela precisa ser manifestada no nosso comportamento para que nós possamos experimentar tudo que Deus tem para nós. Enquanto essa santidade posicional, comportamental, que significa nós vivemos na altura de filhos de Deus que somos em Cristo. Amém? E por último, a palavra diz aqui em 1 Coríntios 1,30 que nós somos redenção, ou seja, os nossos pecados já foram perdoados em Cristo. A salvação já é uma realidade. O bilhete já foi comprado. Amém, queridos? E isso já está consumado, a nossa redenção. Em Efésios 1, versículo 7, diz que em Cristo nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, ou seja, o perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Deus fez isso, querido. Não foi por mérito nosso, não foi por mérito humano, não foi por algo que nós fizemos ou pudéssemos fazer, mas foi pelo sangue de Jesus que nós fomos perdoados, fomos remidos, fomos redimidos.
Amém, queridos? Isso é repetido também em Colossenses 1,14, que diz que no qual nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Ou seja, já foi pago. Amém? Os nossos pecados já foram perdoados. Somos perdoados em Cristo Jesus. Como fomos perdoados? Não foi por intermédio de sangue de bodes e de bezerros, como era feito lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, uma simbologia, uma sombra do que viria a ser realizado na Nova Aliança, quando Jesus veio. Mas em Hebreus 9,12 diz que não foi por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Jesus entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Lá na Antiga Aliança, o sacerdote, o templo era dividido em 3 partes: o santo lugar, o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. O santo dos santos, só o sumo sacerdote entrava com o sangue do sacrifício pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Isso era uma simbologia do que Jesus Cristo iria realizar. Quando Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário e derramou o seu sangue ali pela remissão dos nossos pecados, ele não entrou num templo feito por mãos humanas, mas ele entrou no próprio céu e apresentou o seu sangue, o sangue do justo que sofreu pelos pecadores. E Deus, então, aceitou aquele sacrifício como sacrifício perfeito e decretou, então, que a redenção humana estava consumada. Isso está escrito em Hebreus capítulo 9 e Hebreus capítulo 10. Depois você pode conferir lá. Então, Jesus obteve para nós uma eterna redenção. Ou seja, a nossa redenção já está consumada. Não precisa ser feito mais nada. Jesus já nos redimiu. Nós precisamos tomar consciência disso. Então, queridos, quando nós estamos falando sobre cura, tem tudo a ver com isso. Entender o que é a redenção, entender a integridade da palavra. E o que significa a integridade da palavra? Integridade da palavra de Deus significa, querido, que a palavra de Deus e Deus são um só. Vou dar um exemplo para você entender isso. Se você conhece uma pessoa e essa pessoa é aquele tipo de pessoa que dá a sua palavra e não cumpre, o que você diz a respeito dela? Você diz que ela é mentirosa, porque a sua palavra é mentirosa. Não tem como separar a pessoa da sua palavra. Assim também Deus, querido. Deus, o que ele diz é a verdade. Deus é verdade, Deus é luz, amém? Por isso nós podemos confiar. Deus diz na sua palavra que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo dito, não o fará. Ele diz também em Malaquias 3, no versículo 6, eu sou o Deus que não muda. Também Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, descendo lá do alto, vem do Pai, vem de Deus, que é o Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Deus não muda e a sua palavra não muda. Aquilo que a palavra de Deus diz é o que Deus diz o tempo todo. Amém, queridos? E com relação a essa questão de cura, nós temos que ter essa convicção que a palavra de Deus não muda. No Salmo 107, 20, diz, enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Quando que Deus enviou a sua palavra? Quando enviou o seu Filho, Jesus, o Verbo. Lá em João capítulo 1, do versículo 1 a 4, diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Amém, queridos? Deus já enviou a sua palavra, o Verbo já se fez carne e habitou no meio de nós. A palavra de Deus já veio a essa terra, já realizou o propósito para o qual ela foi destinada, como diz Isaías 55:11, e ela não voltou para o céu vazia. Ela realizou o propósito. Qual foi o propósito? A redenção humana. A redenção já é um fato consumado. Amém, queridos? No versículo 14 de João capítulo 1 diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo já veio, querido. O Verbo já se fez carne. Deus enviou a sua palavra. A palavra já veio, já realizou o seu propósito, já consumou a redenção humana. Hoje nós somos redimidos, somos salvos, somos santificados, somos sabedoria, somos justiça e somos redenção. E somos santificação. Amém, queridos? Tome posse dessa palavra, tome posse desta promessa de Deus que já foi realizada.
E não fique pensando que você é um vermezinho, que você é um ser derrotado. Não, você é um ser redimido, você é filho de Deus pelo sangue de Jesus. E no versículo 16 de João diz, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Amém, queridos? Nós hoje fomos enxertados, Jesus lá em João capítulo 5, capítulo 15, diz que Deus é o agricultor, Jesus é a videira e nós somos os ramos. O ramo recebe a vida da videira, e a videira do que vem da sua raiz, da sua seiva. E hoje nós recebemos da plenitude de Jesus Cristo e graça sobre graça. Quando Jesus esteve aqui na terra, você não viu em momento nenhum Jesus doente. E essa é a vida que Deus nos transmitiu, a própria vida de Deus, a natureza de Deus. Hoje somos filhos. O filho tem a mesma natureza do pai. Deus não tem doença, queridos. No céu não tem doença. Não existe enfermidade no céu. Por isso que isso não nos é transmitido para nós na nossa nova realidade em Cristo. Deus, querido, enviou a sua palavra que foi falada várias vezes pelos profetas. Em todos os livros do Antigo Testamento, a centralidade deles é a pessoa de Jesus Cristo. Todos eles apontam para Jesus. E a palavra viva, no tempo estabelecido por Deus, veio a essa terra. Jesus Cristo, a palavra viva, se tornou carne. Agora, Jesus, ele revela a palavra que vivifica nos evangelhos e nas epístolas. Lá em Hebreus 4:12, diz que a palavra de Deus é viva e é eficaz, e é como uma espada de dois gumes. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, querido, ela é viva e ela é eficaz. Aquilo que a palavra de Deus diz, ela tem poder para produzir o que ela diz. E nós temos que ter essa convicção. Jesus também diz lá em João 6, no versículo 63, o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Não é a letra, querido, é o Espírito que está na palavra. É a vida que está na palavra que nos vivifica. Aleluia. Jesus, querido, ele é a expressão exata de Deus. A palavra é a expressão exata de Deus e a expressão exata da vontade de Deus. Em Hebreus capítulo 1, eu vou abrir aqui Hebreus capítulo 1, no versículo 1 ao 4, diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Tem um texto na palavra, na Bíblia, que eu gosto muito, no Salmo 19, o Salmo 19, a partir do versículo 89, que diz exatamente isso, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Salmo 119, a partir do versículo 89, diz: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Sabe, queridos, nós estamos vivendo um momento em que se fala muito dessa epidemia, dessa pandemia de coronavírus, e o tempo todo o mundo ouve falar de enfermidades
gripe suína, gripe aviária, gripe espanhola e por aí vai, tanto H1N1 e tantas outras enfermidades, mas a palavra de Deus diz, querido, que em Cristo nós somos curados, nós somos sarados, e eu me agarro a esta palavra, e eu me firmo nesta palavra. É nesta palavra que eu me firmo e que me mantenho em saúde divina. A gente sabe, a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Coríntios, que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens. O Deus deste século é Satanás. Muito embora Satanás possa trazer uma série de atrapalhos, uma série de problemas, de tribulações na vida das pessoas, querido, Satanás não pode alterar uma vírgula, um tio naquilo que está estabelecido pela palavra de Deus. E Deus diz que em Cristo nós somos curados. Repita comigo, diga, em Cristo eu sou curado. Amém, queridos? Isso é um fato que está consumado, está estabelecido no céu, para sempre. Deus firmou a sua palavra. Se ele diz que em Cristo eu sou curado, então eu sou curado. Amém, queridos? Agora, qual é o grande problema que o homem enfrenta? Ou que a igreja enfrenta? É um dilema que nós temos que resolver dentro de nós. Que é se nós vamos viver em fé ou se vamos viver em concordância mental ou assentimento mental. Fé, querido, é crer na palavra e corresponder à palavra com ação, de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Fé é você crer na palavra e você agir exatamente como a palavra de Deus diz. Isso é fé. Agora, o que é assentimento mental ou concordância mental? É você concordar com o que a palavra de Deus diz, mas não agir conforme o que ela diz. Você conhece, é o conhecimento da palavra sem a aplicação da palavra na sua vida. Isso não traz resultado. Agora, aquele que crê na palavra e aplica a palavra e age segundo a palavra, este obtém o resultado que a palavra de Deus diz. Porque foi o próprio Deus que diz, em Isaías 55:11, que a palavra dele não volta para ele vazia. E o exemplo que nós temos da aplicação deste versículo de Isaías 55:11 é a vinda do Senhor Jesus. No Salmo 107:20, Deus diz que enviou a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Isso estava falando de Cristo, querido. E Cristo já veio. E ele já levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todos os nossos pecados. Pelo sacrifício vicário de Jesus, fomos salvos, fomos curados, fomos livrados da penalidade do inferno, fomos libertos do jugo de Satanás, somos livres, somos salvos, somos curados. Amém, querido? Hebreus 11, no versículo 1, diz que fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Fé, querido, é para hoje. Eu tenho. É hoje, já temos. Já possuímos porque a palavra de Deus diz que eu tenho. Se a palavra de Deus diz que eu tenho, então eu tenho. Eu não preciso ver. Eu creio. Eu tenho uma convicção por dentro. Eu ajo conforme a palavra. Eu creio na palavra. Eu confesso a palavra. E a palavra traz à realidade aquilo que eu creio com o meu coração e confesso com a minha boca. Como está escrito em Romanos 10, no versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Conforme eu já disse numa mensagem anterior, a confissão sempre antecede a salvação. Salvação ou cura, porque essa palavra salvação, no original, ela compreende um significado amplo, que envolve provisão, salvação, perdão dos pecados, livramento. Amém, queridos? Então, a confissão, o crer, se com a tua boca confessares Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Você precisa crer com o seu coração, mas você precisa confessar com a sua boca. Agora, preste atenção no que eu vou te dizer para você. Deus, querido, Ele é honrado quando nós agimos em linha com a sua palavra. E quando nós agimos em linha com a palavra, nós estamos honrando a Deus. E Deus honra a nossa fé. Agora, quando nós duvidamos da palavra de Deus, nós estamos honrando o inimigo. É o inimigo que é honrado. E por isso que é perigoso nós ficarmos apenas nessa posição de concordância mental.
Não. Para obter os resultados da palavra, nós precisamos mais do que a concordância. Nós precisamos da ação. Crer com o coração, confessar com a boca e agir segundo a palavra. E os resultados que Deus diz na sua palavra vão acontecer nas nossas vidas. Quero contar um testemunho para você. Na palavra de ontem, uma pessoa ligou para nós, mandou uma informação que após a palavra, quando nós estávamos orando, ela recebeu a cura. Ela estava com uma otite, uma inflamação no ouvido, com dor no ouvido. E ela recebeu durante a oração. Ela creu e recebeu a cura do seu mal. Amém, querido? Você pode receber agora. Eu vou orar por você. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Eu queria que você, se puder, coloque a sua mão sobre a região onde você sente o sintoma. E, querido, coloque essa palavra no seu coração. Deus já realizou. Amém? Nós precisamos apenas crer na palavra de Deus, confessar a palavra de Deus e agir em linha com o que a palavra de Deus diz. E Deus é responsável pelo resultado da sua palavra. Deus é responsável pelo cumprimento da sua palavra. E ele diz em Jeremias 1,12, ele vela pela palavra dele para cumprir. Amém, queridos? Feche seus olhos, coloque a sua mão sobre a região onde você está sentindo o sintoma. Eu vou orar agora por você. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. A tua palavra é a verdade, Pai. Seja qual for o assunto, seja qual for o ponto de vista, a tua palavra é a verdade, Pai. A tua palavra não é um ponto de vista, a tua palavra é a verdade. E a tua palavra, Pai, já foi estabelecida nos céus e na terra. O Senhor mandou o seu Filho, o Senhor enviou a sua palavra e já nos sarou. A sua palavra é Jesus, Jesus já veio a essa terra e já na cruz do Calvário levou todas as nossas enfermidades, levou todos os nossos pecados e nos salvou, e nos curou, e nos libertou ali na cruz do Calvário. Eu creio na tua palavra, Pai. Eu recebo, Pai, todos os benefícios que Jesus conquistou para mim e pagou o preço para mim na cruz do Calvário. E o Senhor, pela tua graça e pelo teu amor, me deu gratuitamente. Eu recebo, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço porque o Senhor nos deu o nome de Jesus Cristo para usarmos como autoridade sobre todo o poder do mal, para pisarmos serpentes e escorpiões e todo o poder do mal e nada, absolutamente nada, nos causa dano. Pai, é nessa convicção, nessa certeza que o Senhor age. Eu sei que por causa desse episódio que estamos vivendo, de confinamento, de quarentena, eu tenho que ficar aqui dentro da minha casa, mas a tua palavra não está presa, Pai. A palavra não está confinada. O teu espírito não está confinado, Pai. O teu poder não está confinado. O Senhor não está restrito, Pai, a um ambiente. O Senhor não está preso nem restrito a tempo e espaço. O Senhor alcança onde estiver uma pessoa agora crendo na tua palavra. E nessa autoridade, na autoridade do nome de Jesus, eu ordeno agora sobre esta pessoa que está ouvindo esta palavra, que está acolhendo esta palavra com mansidão no seu coração, que todo o mal que esteja cometendo ela agora, todo sintoma, saia agora do corpo dela em nome de Jesus. Todo espírito maligno que esteja influenciando e trazendo este mal, trazendo sintoma, eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus e digo, sai agora em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço. Eu sei que não sou eu, Pai, que realizo milagres, eu não realizo nada. Eu estou apenas fazendo aquilo que Jesus mandou que eu fizesse, que era pregar a palavra, orar e impor as mãos sobre os enfermos. E o Senhor confirma a pregação da palavra e a oração e a imposição de mãos com a cura. Desde já, Pai, eu te agradeço pela cura das pessoas que precisam e ouviram e acolheram essa palavra com mansidão e receberam com mansidão esta palavra. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, Pai. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade que vocês estiveram aqui conosco. Dê aí o seu like na mensagem se você gostou, se você curtiu. Registre e se inscreva no nosso canal. Acione o sininho para que você possa receber novas mensagens, novas atualizações. Compartilhe com seus amigos, pessoas que precisam. Peçam para elas se inscreverem nos nossos canais também e sejam abençoados com o conhecimento e com a prática da palavra de Deus. Boa noite a todos.